Olá, tudo bem? Tem uma coisa que está acontecendo comigo na minha vida pessoal, que é o seguinte: muita gente vem me abordando com métodos milagrosos para emagrecer, métodos milagrosos para ter sucesso, coisa tipo o segredo, lembra? Que você pensa positivo e tal. Outra coisa que me abordaram foi. Mas enfim, eu estou sendo muito bombardeado com. A internet está gerando muita informação com essas coisas que são milagrosas, que é só você fazer que vai dar certo, blá, 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 né? E aí eu vim aqui compartilhar com vocês ah, ah, uma ideia um pouco mais objetiva de como lidar com esse tipo de situação e como entender isso. Basicamente, a gente tem três tipos de produção de conhecimento. A gente tem a religião, a gente tem o senso comum e a gente tem o método científico. A religião, eu sou espírita, tá? Mas, assim, só para entender diferencial da coisa. É aquilo que envolve Deus, eu acredito, eu tenho fé. Então, você tem fé por quê? Porque eu tenho, eu quero ter. Eu tenho, quero ter, e é isso. Então, assim, não tem muita, assim, uma explicação. Você quer ter, você quer porque quer, e pronto. E geralmente envolve Deus. Deus é uma força maior. O senso comum é aquele quando você vai num restaurante, você vai em um restaurante, você pede um prato desse restaurante, aí você come esse um prato, e aí você fala assim, olha, esse restaurante é bom ou é ruim. Tô querendo mostrar que assim, esse é o conhecimento que a gente usa em 95% da nossa vida, tá? Todas as decisões que a gente toma é baseado nisso, no senso comum. E a gente passa esse senso comum para frente. Tipo, minha mãe, quando eu fui morar fora, e aí ela virou para mim e falou assim, olha, compra arisco, que arisco é bom. Por que ela acha que arisco é bom? Porque ela foi lá, testou um ou dois ou três ou quatro produtos da arisco, gostou, testou um do concorrente, não gostou, arisco é bom agora, e eu só compro arisco. Então, a gente usa o senso comum para tudo, para tudo. Uma coisa assim que a gente, é assim que a gente vive, é assim que a gente vive bem. A gente não, por exemplo, assim, vou avaliar se o restaurante é bom. A gente não vai lá, pede todos os pratos, aí a gente escreve uma notinha do lado de cada prato, aí depois a gente fala assim, olha, depois que eu experimentei todos os pratos, eu cheguei à conclusão que o restaurante é ruim. A gente não faz isso, entendeu? A gente toma decisões baseado em amostragens pequenas, em amostragens viciadas, né? Por exemplo, assim, a gente foi lá e naquele dia o prato tava ruim, porque, sei lá, o cara não viu que comprou um creme de leite lá meio atrapalhado as ideias, aí o prato ficou ruim e ele não viu. E aí a gente fala assim, não, esse restaurante é ruim, eu não volto mais nele. Então, bom, isso é assim que funciona o senso comum e é assim que a gente toma decisão todos os dias. A gente escolhe marca de carro baseado nisso. A gente toma todas as nossas decisões na nossa vida baseado no senso comum. Algumas pessoas têm uma proporção maior do, do, do- da religião, né? Tomam, às vezes, baseado mais decisões em função da religião, eu acredito, Deus não quer assim, ou Deus quer daquele jeito. Mas, de uma forma geral, a gente usa muito mais o senso comum. O que é um método, o que é a ciência, o método científico? O método científico, ele viu as falhas do senso comum e propôs um método, uma característica, um método rigoroso para se criar conhecimento. Você vai ter que ir lá, eu quero falar que o restaurante é ruim. Então, tá bom, vamos criar um método científico para isso. Existem vários métodos, tá? Eu vou criar um aqui agora. A gente vai lá, a gente vai experimentar, a gente vai pegar 20 pessoas, elas vão colocar uma nota do lado de cada prato. A gente vai fazer todo mundo experimentar todos os pratos. Depois a gente soma a nota das 20 pessoas e faz uma média. E aí, se o restaurante ficar entre 7 a 10, ele é bom, né? E aí a gente vai ter uma
uma ideia se aquele restaurante é bom ou não, por exemplo, entendeu? Óbvio que não existe nenhum estudo científico para isso, né? Para ver qual restaurante que é bom, que é uma perda de tempo. Você vai lá e come um prato e vê se é e pronto, ninguém quer ler um estudo científico sobre isso. Mas, eu falei estudo, por quê? Porque a medicina é baseada no método científico. Ela não é baseada no que você acha e ela não é baseada no que Deus quis. Ela é baseada no método científico. Então, assim, quando vem uma pessoa e me fala assim, fazer a tricotomia no parto, fazer a episiotomia no parto é errado. Primeira coisa que eu pergunto, baseado no quê? Entendeu? Baseado no quê? No que você está baseando nisso? Foi a minha experiência que eu fui lá e deu errado, não sei o quê. Tipo, isso não tem o menor sentido de existir. Não faz sentido de existir. Você entende? E o que está acontecendo muito, que eu vejo na medicina, é porque sempre aconteceu isso na medicina, né? Na verdade, sim, sempre aconteceu da gente usar o senso comum para criar conhecimento médico, né? A gente criava desgarrafada, a gente sempre criou as coisas, assim, né? Você vai na vizinha, a vizinha fala assim, olha, toma isso aqui que é bom, por isso, e aí você vai e toma. Tipo assim, exemplo, tava com dor de cabeça, aí fui lá na vizinha, a vizinha, olha, eu tava com dor de cabeça, o médico passou esse médico, foi ótimo, pra mim, toma. E a pessoa vai lá e toma. Ela não quer, ela assim, é muito louco isso, porque a pessoa não importa qual que é a origem da dor de cabeça, se as origens são as mesmas, e se aquele remédio trata a origem da dor de cabeça dela. Ela simplesmente vai lá e toma, né? Ah, bom, e pra você ver assim, comece a prestar atenção no seu dia a dia, né? Como a gente toma decisão baseada no senso comum, nessas coisas malucas aí que a gente vai testando e vendo do jeito mais maluco possível e pronto. O que eu percebi na internet? Está surgindo muito conhecimento da medicina, está brotando conhecimento da medicina, que o pessoal está tirando do nada, tira de pedra, entendeu? Ah, é, sei lá, ginkgo biloba é bom para diabetes. Baseado no quê? Você entende? Toma aí sal de fruta de cabeça para baixo que vai ser bom para fertilidade. Sabe, é um negócio assim malucaço mesmo. E, bom, e aí, eu só queria que você tivesse, quando você estivesse lendo alguma coisa, quando você tivesse. Outra coisa. O pessoal usa muito estudo científico para falar que é verdade, tá? Então, assim, exemplo. Tá todo mundo achando que o ovo faz mal, tá? Tem lá 30 mil estudos falando que o ovo faz mal por causa disso, 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 disso. A gente tá achando que o ovo faz mal. Aí sai um estudo científico, o cara fez um estudo científico, em que o ovo faz bem. Ele testou isso com 10 pessoas, 100 pessoas. Os outros estudos já tem, sei lá, já testaram com mais de 50 mil pessoas. Aí o cara vai lá e testa com 100 pessoas e o estudo dele chega à conclusão que o ovo faz bem. Aí ele vai lá num congresso, qual que é o seu caminho? Ele faz um estudo, aí ele chega a essa conclusão, aí ele publica esse estudo, e aí, às vezes, um congresso chama ele para ir lá falar sobre esse estudo que ele fez, como que chegou a essa conclusão, blá blá blá. E aí o que a gente faz? A gente de repente vai começar a falar que o ovo faz bem? Não, a gente fica de olho, a gente olha, tá tendo uma conversa e tá surgindo uma conversa que o ovo faz bem, mas a princípio o ovo faz mal. Entendeu? Porque tem 30 mil outros estudos lá, com mais de 50 mil pessoas, que o ovo faz mal. Aí de repente um cara achou um negócio lá que tá parecendo que o ovo faz bem. A gente fica só de orelha em pé. Tá acontecendo alguma coisa, algum movimento disso. Mas a gente não muda a nossa conduta. E aí chega o Fantástico, a Globo. Cientistas falam que o ovo faz bem. Primeira coisa, você já viu um cientista andando na rua? Tá passando assim? Aquele é um cientista. Não existe cientista. Quem faz estudo científico é uma pessoa igual eu, igual você, que tem a nossa profissão, tem o nosso negócio, e a gente vai resolver fazer um estudo. Cientista é uma palavra que o jornalismo adora
para causar, para causar sensação de veracidade, tá? E a outra, aí eles vai lá e anuncia, pá, faz bem. Qual estudo? Entendeu? Quantos estudos tem baseado nisso? O que os outros estudos, outros pesquisadores estão falando sobre esse mesmo assunto? Não falam, entendeu? E aí não fala quantas pessoas, qual foi o espaço mostrado à pessoa. Então, assim, uma série de divergências, né? E aí isso passa batido e a pessoa de repente chega aqui no consultório falando assim, doutor, ovo agora faz bem. Tipo, calma, calma, não é desse. Ah, uma desvantagem muito grande do método científico. Ele é devagar, tá? Ele não é igual produzir celular que muda todo ano tudo. Ele é devagar. A gente vai, faz um estudo, aí vai vendo. A gente vai andando passo por passo. É passo por passo, devagarzinho, entendeu? Dificilmente você vai ver, eu acho que é impossível isso acontecer, um grupo de profissionais que tomam a conduta baseada em estudos científicos, né? Mudando a conduta assim do nada, assim, tudo do nada. Porque assim é muito devagar, é muito tal. E, e aí eles usam muito, o que eu queria falar é o seguinte, já vi muito texto, livro, falando assim, ah, de acordo com o estudo científico tal, isso faz bem, blá 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 blá. Tá, ele achou um estudo científico que faz bem. E os outros? A gente não conta de reproduzir esse resultado, sabe? O estudo científico ele tem essa questão. Se você usa um método, e aí você chega no resultado, e aí outra pessoa lá do outro lado do mundo, lá do Japão, tem que usar esse método e tem que chegar no mesmo resultado, ou num muito parecido. Porque senão tem uma coisa errada, né? E aí, depois que esse estudo saiu, as pessoas estão conseguindo reproduzir esse resultado? O que está acontecendo? Então, assim, eu só queria falar para vocês que não existe, assim, não existe conhecimento bom, não existe um método certo, entendeu? Vira e mexe as indústrias farmacêuticas aí, soltam uns estudos científicos assim, que você duvida muito o que está acontecendo, tem como manipular resultado, entendeu? Tem como ser parcial para produzir um certo tipo de resultado. Isso acontece. A gente vive num mundo de seres humanos. Tem um monte de gente honesta e um monte de gente desonesta. E aí as pessoas honestas também estão produzindo artigo científico. Mas é o que a gente tem. É o que a gente tem para hoje, entendeu? É a maneira como a gente trabalha. E aí isso me causa muita preocupação, esse tipo de, de, de conduta, né? De como que as pessoas tomam decisões na vida dela, né? E aí eu falei isso tudo só para falar que hoje, ou provavelmente no seu futuro, você vai estar com algum problema de saúde e você vai no Google procurar a solução, o que que se trata, esse tipo de coisa. Os piores são os diagnósticos, né? Quando a pessoa tenta fazer diagnóstico pelo Google, é sempre câncer. A outra coisa, assim, né? Isso acontece, se quiser fazer. A outra coisa é, assim, os tratamentos, assim, são pelo menos um pouco mais condizentes. Mas, e a pessoa vai no Google, e você não tem muita noção se aquele texto, baseado no que aquela pessoa está falando aquilo, entendeu? Você não tem a referência. Então, você fica perdido. Eu tenho esse problema. Eu quero procurar uma coisa, quero procurar informação sobre uma certa doença e blá blá blá. É difícil achar locais em que as informações são corretas, são precisas, não é correto, são levadas a sério. São métodos, são coisas levadas a sério, não é de away. E aí, tem um monte de blog, de um monte de gente fazendo a coisa da cabeça dele, entendeu? Ele chega à conclusão, ele é lá, médico, vamos colocar assim, é médico,
E aí ele chega à conclusão que, sei lá, pneumonia tem que tratar benzendo. E aí ele começa a falar que isso é verdade. Você entendeu? E aqui a gente trata agora pneumonia benzendo, por exemplo. Isso é extremamente errado, entendeu? Você tem que separar bem as coisas. Na hora que você é médico, você tem que usar um método científico. Na hora que você está em casa, num bar, conversando com um amigo, você fala a sua opinião. E na hora que você está lá na sua igreja, no centro espírita, você fala lá, não, vamos tratar você benzendo, vamos tratar você no passe, igual eu falei no começo, sou espírita. Então, vamos tratar você dando passe. Só que nunca, num consultório, na função de médico, falar sobre passe, por exemplo, entendeu? Ou a minha opinião. Isso é extremamente errado, tá? Só que isso na internet tem de rodo, tem pra todo lado. E, bom, eu vou mostrar para vocês um lugar de um artigo científico, da onde que eu tiro informações, que eu acho muito bom, e como que ele organiza as informações. Então, esse aqui é um artigo, esse é o site UpToDate, ele custa $500 por ano, ele é bem voltado para profissional da área. E é só para mostrar para vocês o que é um artigo, um texto científico, né? Vamos dizer assim, um texto bem embasado. Toda vez que ele coloca uma informação, ele vai e coloca esse númerozinho aqui, que quer dizer da onde que ele tirou a referência bibliográfica, né? É como um TCC, entendeu? Aí aqui ele vai dar mais outra informação, e aí ele vem e fala, aqui ó, tá vendo? Ó, ele fala da onde que ele tirou essa informação aqui. E aí isso é um texto que passa um pouco mais de credibilidade, né? Porque ele está falando para você, vamos pegar aqui, ele vira aqui e fala assim, olha, esse aqui é um artigo científico, tal, foi publicado aqui, que tem essas características, essa conclusão, tá vendo? Então, assim, é assim que o texto deveria ser escrito, né? É assim que a informação deveria ser passada. E tem esse site aqui, PubMed, do .gov, lá do americano, que se você colocar aqui, não, é todo invocado. Se você colocar aqui a palavra-chave que você quer, ele vai te mostrar os artigos científicos que foram publicados, né? E é muito bom. Eu acho bem interessante isso aqui, porque é óbvio, né? Dá trabalho, mas você tem uma informação mais confiável do que está acontecendo. Que é diferente de, por exemplo, você vai num blog lá, e aí o blog fala lá um monte de coisa, foi escrito por um blogueiro, você não sabe nem qual é a profissão dele, eles nem têm, né? Nem é da área. E aí ele pega e fala assim, sei lá, para tratar asma, você tem que usar, sei lá, água com sal. Baseado no quê? Qual artigo? Da onde você viu isso? Do que, entendeu? Você vê assim que o pessoal é muito pobre em referência, em colocar da onde que saiu as informações. Quem usa muito esse tipo de conhecimento, sem falar da onde que saiu a informação, ou sem falar, sem se justificar do que está acontecendo, é o senso comum, né? Você vira para a pessoa e fala assim, não gostei daquele restaurante. Pronto. Aí você está trabalhando com informações do senso comum, você não está trabalhando informações científicas, entendeu? Uma coisa interessante é saber o que você está lendo uma coisa assim, que é totalmente diferente de tudo que você já viu, né? Sei lá, café dá câncer, né? Aí muitas vezes o cara pega, quando é assim, né, principalmente em blog, o cara pega uma informação lá um artigo, às vezes cita um artigo científico que nem nunca foi publicado, um treco mais louco, entendeu?
Então é bom você saber o que os outros artigos científicos estão falando. Porque assim, a galera aloca com vontade. Bom, é isso. Foi um prazer estar aqui explicando esse tipo de coisa para vocês. Espero ter ajudado. Um grande abraço.